Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Livre, Boanerges. Estamos aí no nosso 28º módulo, falando sobre a hermenêutica. E essa é a nossa segunda aula, Vamos falar sobre o valor dos evangelhos. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Bom, os evangelhos são livros históricos. Bom, Jesus Cristo, ele realmente existiu, disse tudo aquilo que foi escrito. Em primeiro lugar, precisamos falar que os evangélicos, muito mais do que as suas narrativas de fato, são também históricos. Eles são baseados em fatos históricos, fundamentados num fato histórico, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos todas as minúcias, e podemos então ver o valor dessa história, como por exemplo, que Cristo fez vários e vários milagres, de modo como os autores escreveram os costumes, a cultura, a palavra, a mentalidade correspondente aí às pessoas daquela época que viviam, na época de Jesus. Os impostos, as leis, religiões, saduceus, publicanos, fariseus, zelotes, as cidades, aldeias, épocas, personalidades de Cristo, às vezes contradizendo, o que era comum na época, a originalidade, de Jesus e etc. Isso tudo forma um conjunto, de fatores que vão mostrar que a história foi real, que a história de fato aconteceu, inclusive, a morte e a ressurreição, a cruz e a glorificação de Cristo, E finalmente podemos dizer então que os evangélicos não é somente um livro histórico no sentido em que se entende esta palavra, na atualidade, mas também seguramente são baseados em acontecimentos de fatos verídicos, e alguns dos autores, além dos evangelistas, falaram de Jesus, como Flávio Joséfo, o fariseu historiador contemporâneo de Jesus. Ele conta detalhes daquele tempo, embora num aspecto bem tendencioso, para a ótica dos fariseus. Mas isso era mesmo de se esperar. Isto é, o que ele não falasse mais de Jesus e dos outros movimentos messiânicos. Então é preciso se notar, que em vista, da denominação romana, ele foi muito cauteloso para não assustá-los, escrevendo sobre esses movimentos e considerados por ele, subservícios. Assim, só trataram mais sobre Jesus os que se interessavam por ele, como os apóstolos no caso. Assim, só se trataram dessa história. Então também, Tácito, historiador romano, escreveu os Anais do Tempo Trajano entre 116 a 117, e ele fala da execução de Cristo e no surgimento aí do cristianismo após essa execução. Portanto, mesmo outras pessoas que não eram cristãs, dão testemunho da vinda e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são as questões, da inerrância bíblica? Duas posições, evangélicas. A primeira, a Bíblia é totalmente privada de erros, ou seja, não há erro nenhum nela, nem de concordância, nem de contexto histórico. A Bíblia é sem erro toda vez que fala sobre salvação, fé, mas pode possuir erro em outros pontos. Quais? Os liberais, por sua vez, acreditam que a Bíblia é o fruto de uma mente religiosa e que foi criada pelos judeus, então tendo a partir daí alguns contextos que são polêmicos, que vão produzir algumas posições extremadas em alguns argumentos, A Bíblia é plena e completamente inspirada, de fato, inerrante em toda a sua matéria em que toca, também é fato, verbalmente inspirada, sim, nenhum erro pode ser afirmado, se não pode ser comprovado no texto original. Pode esta palavra, ou pode a Bíblia ser um livro de qualquer erro ou de qualquer catágrafo original? Bom, ela é completamente digna de toda confiança em matéria de história, doutrina. Os autores bíblicos, sobre a liderança da pessoa do Espírito Santo foram preservados, de cometer factual, histórico, científico ou quaisquer outros erros, seja ele qual for.
Quais são as observações então? Bom, este pensamento ou esses pensamentos e perguntas vão refletir a posição, né, dos irranistas, sem entendermos, né, que por inerrância algo que está livre de qualquer erro. Podemos então afirmar algumas verdades básicas. Primeira, a Bíblia é um livro singular, muito especial, que vai diferenciar dos demais livros, né, no compêndio da literatura universal. Não pode compreender as Escrituras apenas na nossa inteligência humana, a menos, né, que contemos, né, com a força e com o poder especial da pessoa do Espírito Santo, para que haja uma compreensão clara sobre cada escritura que for escrito, como João 16:13. Premissa maior: tudo que Deus faz é perfeito, sem dúvida nenhuma. Premissa menor: Deus inspirou a Bíblia. E bom, tendo a conclusão, logo a Bíblia contém todos os fatos em sua perfeita escrita e atualidade. Este argumento é a base de que defendem a inerrância da Bíblia. Temos a analogia: assim como Jesus foi divino e humano e nunca cometeu pecado, também a Bíblia ela é divina e humana e não há erro nenhum nela. Os inerrantistas dizem que negar a inerrância é negar a inspiração e a autoridade bíblica. Argumento, né, do dominó: derrubando a primeira pedra da inerrância bíblica, todas as outras pedras vão cair. Bom, a primeira pedra seria a inerrância bíblica. A segunda, a da inspiração. E a terceira, derrubando-se essas duas pedras, todas as outras vão caindo gradativamente. Exemplos de dificuldades na Bíblia. Considerando como especial atenção à palavra, dificuldades, empregar neste caso, pois não estamos usando a palavra, né, erro. Mateus 27:37, Marcos 15:26, Lucas 23:38, João 19:13, Mateus, este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos, o rei dos judeus. Lucas, esse é o rei dos judeus. João, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Veja que cada evangelista, inspirado por Deus através do Espírito Santo, eles vão de uma maneira única, né? E cada um com a sua própria literatura, com a sua própria maneira de expressar, vão escrever e vão colocar a maneira como eles pensam de Jesus. Mateus 6:9 ao 15, Lucas 11, do 1 ao 4, que é a oração do Pai Nosso. Na inspiração, a personalidade do profeta é preservada na sua linguagem e é preservada na sua maneira de escrever e também, né, é preservada. 1 Coríntios 10:8 com Números 25:9, Paulo diz que havia morrido 23 mil pessoas e Moisés que havia morrido 24 mil pessoas. Levítico 11:6, a lebre, porque rumina, mas não tem unhas, fendida, esta vos será imunda. A lebre não rumina. Deus, ele traz a classe de linhagens, né? Algumas comparações, em muitas das passagens da Bíblia, vai empregar como recursos, né, de um liberário e de uma linguagem fenomenológica, e em outros casos os escritores da Bíblia usaram uma linguagem literal que vai descrever os fatos que eles realmente são, que é uma linguagem fenomenológica que vai descrever os fatos que parecem ser, mas o importante não é se a lebre rumina ou não, mas o ponto central é se o povo de Israel deveria ou não comer a carne da lebre. Podemos perceber então, no caso de Coríntios e com Números, que a questão em pauta vai arredondar os números, pois se for fiel ao relato, seria então um relato fiel, impossível de ser exato, mas poderia, né, ser na declaração 23.001 ou 23.999. Paulo arredondou para a cifra menor, né? Marcos 6:8 e Lucas 9:3, Marcos leve um bordão, né, ou uma bengala. Lucas não leve nada a não ser um bordão.
o fato de levar ou não levar o bordão não muda o objetivo pelo qual Jesus está dizendo. O que era o fato que dependeria literalmente de Deus, notando aqui que há apenas uma divergência na ótica e não é um erro. Um observou que pode fazer e o outro não pode, não faça. Mas independente disso, né, a observância da ordem de Jesus permanece. Mateus 26:34, Marcos 14:13, antes que o galo cante. Aqui o autor, né, está sendo, em sua argumentação, mais genérico. Antes que o galo cante 3 vezes. Em contrastes, aqui, outro autor está sendo mais específico. Um estava sendo mais preciso que o outro, mas isso não muda o sentido fundamental da mensagem de que, de fato, Pedro iria negar Jesus assim que o galo cantasse, né, 3 vezes, tá? O erro diante disso é que para muitos opositores da Bíblia, né, quanto a ciência erra apenas um sinônimo de imperfeição e inassidão. Porém, né, para esses, quando encontram a informação científica equivocada na Bíblia, então os sinônimos de engano há uma fraude. O profeta não estavam preocupados com o aspecto científico, histórico, ou até mesmo geográfico, né, e etc., mas com uma mensagem espiritual. Até porque a finalidade da Bíblia é dar a nós, né, não é dar a nós informações científicas, históricas, geográficas, mas uma informação da vida e salvação, né? Na Bíblia, o verdadeiro erro é não estar de acordo com a vontade de Deus. A verdade bíblica, ela vai se expressar unicamente como sendo a vontade de Deus que foi dada ao homem, né? Os mesmos argumentos servem para a história política, a Bíblia não se preocupa com isso. A história espiritual, a Bíblia se preocupa com esta história, né, que conhecemos como plano da salvação, que é de fato exatamente a relação correta entre Deus e o seu povo e com Deus. A Bíblia só menciona fatos políticos quando essa tem a ver com a história espiritual do povo e que está interligada. Considerando com atenção a leitura de João 21, 25, se um leitor levar em consideração uma forma literal deste trecho, obviamente acusaria João de estar dando uma falsa informação. Todavia, né, nós temos aqui que conhecer a literatura como o exagero poético. Os evangelhos não são uma biografia exata na vida de Jesus. A explicação para o texto anterior, ela encontra-se em João 20, do 30 ao 31. Se encontrarmos coisas necessárias da nossa salvação, nem tudo que Jesus fez foi escrito. O escrito foram selecionados para que houvesse uma informação sobre os feitos de Jesus e tivéssemos a certeza do que ele é ou de quem ele é de fato na nossa vida. A Bíblia tem um duplo propósito cristológico, revelar a pessoa de Cristo, João 5,39, João 14,6, e a soteriologia, que é informar ao ser humano o plano da salvação, 1 Timóteo 3,15. Deus fala através das Escrituras, não com o propósito de tornar-nos eruditos, mas com o propósito de nos tornar cristão. Tá? Dentro da Bíblia, existem coisas que são secundárias por natureza, e essas coisas contribuem para entendermos o ponto central, mas não essas narrativas são um ponto central. O conhecimento que temos acerca de Deus é um conhecimento parcial. Consideramos então que a questão do conhecimento de Deus, né, com esta visão, jamais poderemos compreender Deus desta forma, na compreensão parcial, e muitas das vezes cometemos o erro de olhar para os conceitos, né, desta nova visão humana. Veremos alguns exemplos, tá? Em grego temos algumas palavras no conceito do tempo, como Cronos e o Kairos. A primeira, né, que é o Cronos, é a visão humana em questão ao tempo, né, e a segunda é a visão divina em questão ao que Deus vê. E por razões instigamos aqui a afirmar que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, assim como o tempo de Deus não é o nosso mesmo tempo, né? O Kairos se cruza com o Cronos. Então, só então é que vamos ver o milagre. A Bíblia não se contém na revelação total de Deus, mas
é uma revelação parcial daquilo que é e que é necessário para a compreensão da nossa salvação, né, e do nosso comportamento com Deus. Tendo falado sobre este assunto, falaremos aí sobre alguns reformadores, como Calvino e a hermenêutica, né, que é o adento cultural. Bom, orare e labutare foram palavras empregadas por Calvino para resumir a sua concepção na hermenêutica. Com estes termos, ele expressou a necessidade, né, da súplica pela ação iluminadora através do Espírito Santo e do estudo diligente dos contextos históricos, né, como relíquias que são indispensáveis à interpretação das Escrituras. Com o mesmo propósito, Lutero empregou a figura, né, um barco com dois remos e o remo de oração e o remo do estudo, né? Como um só desses remos navega se um círculo perde-se o rumo e ocorre-se o risco de não chegar a lugar algum. Palavras e figuras, né, como essas revelam a consciência, né, e os reformadores tinham um caráter totalmente divino, né, das Escrituras, e também um equilíbrio fundamental, né, em caracterizar a hermenêutica, trazendo a reforma da palavra de Deus, as delimitações sobre o assunto, até porque o termo hermenêutica tem sido empregado em dois sentidos historicamente nos compêndios clássicos da interpretação bíblica, que vai designar a disciplina partindo de um pressuposto básico, né, onde o estudo é sistematizado a teoria da interpretação das Escrituras, enquanto a exegese designa a prática, e nesse sentido temos o objetivo da hermenêutica, é descobrir e sistematizar, tá, os princípios e os métodos apropriados, né, para a compreensão do sentido em que o autor, tá, intentou em transmitir aos seus leitores, né, esses originais. Mais recentemente, né, entretanto, esses termos têm sido usados no sentido diferente da exegese, para designar o estudo das Escrituras como vistas e descobrir o sentido original desse contexto. Neste estudo, né, nesses termos são usados sentidos históricos mais comum. A hermenêutica ela vai designar a disciplina em que estuda e vai sistematizar o princípio técnico das quais, partindo da determinado pressuposto, vai se buscar a compreender a partir daí o sentido original desse texto bíblico, né, tendo a exegese e a hermenêutica, né, como duas ferramentas excepcionais, né, de interpretação do contexto. Bom, convém esclarecer também que o termo reformado não é empregado neste estudo para designar especificamente a hermenêutica dos reformadores. Não se designamos fazer uma descrição específica desses detalhes da hermenêutica desenvolvida e praticada por Lutero, Melanchthon, Calvino e outros. O termo também não vai se referir à determinação dos reformadores. Temos também como a expressão a hermenêutica reformada e quer designar-se o estudo e o modelo da interpretação bíblica. Bom, a importância do assunto. Tendo em mente a importância deste assunto, dificilmente pode ser exagerado, pois a hermenêutica é a base teórica da exegese que, por sua vez, torna-se o alicerce tanto da teologia, quer bíblica ou quer sistemática, como da pregação e Parece que atualmente, pelo menos no Brasil, essas disciplinas têm sido praticadas e relegadas por alguns segmentos evangélicos, né, no segundo plano. A exegese, a doutrina, a pregação tem sido, né, substituída por coisas mais práticas, tais como ação social, engajamento, políticos, administração eclesiástica, evangelismo, liturgia, exortações morais, etc. Quando não se nega a importância da exegese na doutrina e na pregação, na teoria nega-se toda a prática. Bom, convém então observar, entretanto, que os apóstolos vai exortar a Timóteo, né, a cuidar de si mesmo e da sã doutrina, né, de modo que possa ser ele mesmo salvo, bem como, né, os ouvintes.
Timóteo 4,16, e ele vai ademoestar, né, a apresentar a Deus como um obreiro aprovado, ou como aprovado, né, um obreiro aprovado de quem não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 afirma que o dever, né, afirma que devem ser considerados merecedores de dobradas oronários ou honras, tá? O presbitério que preside bem, né, com especialidade, os que afadigam a palavra e nos ensinos. 1 Timóteo 5,17. Não se pode esquecer de que aprove Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, né, e de que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Tendo então em mente que a importância da doutrina é vista especialmente nas cartas dos apóstolos, e no tratado em que faz questão da justificação pela fé, tendo a verdade de Deus, que é a sua palavra. Richard Baxter, um dos puritanos mais conhecido do século XVII, foi instrumento nas mãos de Deus em um reavivamento na cidade. O autor de dezenas de obras, a maior do cunho prático, usou uma figura para expressar a relação entre a verdade da palavra de Deus e a santidade das Escrituras. As verdades de Deus são os próprios instrumentos da santificação, e essa santificação é o resultado produzido, né, pelo empenho que você tem em questão à palavra de Deus. E temos também a necessidade da hermenêutica. Todo leitor é um intérprete, mas ler não implica necessariamente em entender. Quanto não há barreiras na compreensão de um texto, a interpretação ela é automática, ela é inconsciente, mas isso nem sempre ocorre. De conformidade com a doutrina reformada, da clareza ou a perspicuidade das Escrituras, a Bíblia é substancialmente, mas não completamente clara, né? Então há uma pesquisa minuciosa dentro da hermenêutica, dentro da exegese, para que haja uma explicação, até porque tentar fazer com que a Bíblia seja lógica não é muito fácil de fazê-lo, né? Mas trazer uma compreensão dela para o ouvinte, você consegue através dos estudos. Quais são as dificuldades de ordem espiritual? O aspecto espiritual envolvido na interpretação das Escrituras é demonstrado claramente nas passagens bíblicas, tais como 1 Coríntios 2,14 e 2 Coríntios 4, 3-6. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, no qual é a imagem de Deus, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus. Nesses textos, o apóstolo vai nos ensinar claramente, né, a absoluta incapacidade do homem natural, né, não regenerado por Deus, de compreender a Bíblia. E por isso ele precisa nascer de novo no que diz respeito a esse comportamento, para que ele consiga compreender as Escrituras e esse véu seja arrancado dos seus olhos, para que haja então uma compreensão, tendo em mente que a ação do Espírito Santo é, portanto, indispensável em toda a interpretação bíblica, para compreendermos então os eventos relacionados também de forma espiritual. As dificuldades naturais devem se observar, entretanto, que a Escritura também revela por ensino direto e por inúmeros exemplos que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa ou do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Não sendo, portanto, totalmente confiável. Além disso, não existe somente o espírito da verdade, há também o espírito do erro, o espírito da mentira. João capítulo 4, versículo 6, o pai da mentira, que é o diabo. Então temos que tomar cuidado, porque dentro do contexto da veracidade e do que o Espírito Santo tem para nós temos que nos posicionar e compreender que a palavra de Deus ela é poderosa
para nos guiar, mas o espírito maligno também se posiciona como quem? Bom, as principais correntes de interpretação, né? As classificações, normalmente, elas pecam pelo simplismo. E é de fato difícil resumir e até mesmo agrupar de forma adequada as ênfases, tendências, princípios e práticas de uma determinada área de estudo sem negligenciar peculiaridades importantes, como a hermenêutica não é diferente. Contudo, precisamos aí observar, as diferentes ênfases, tendências, e os princípios práticos. Bom, temos então, dentro desse ponto, a corrente espiritualista, tá? A corrente espiritualista, ela mostra, muitos grupos na história da interpretação bíblica, e ela vai se caracterizar, por suprefatizar o caráter espiritual ou místico, das escrituras, em detrimento ao caráter humano. E esta corrente distingue-se especialmente pela insatisfação generalizada com o sentido natural e literal das escrituras, dois dos textos mais implorados de 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o espírito vivifica, e 1 Coríntios 2,7, falamos a sabedoria de Deus em mistério. O maior perigo dessa corrente de interpretação é o subjetivo e o misticismo. Nenhuma das duas passagens vão mencionar ou prescrever a supremacia de sentidos espiritualistas ou espirituais e ocultos das escrituras sobre o sentido natural e óbvio. 2 Coríntios 3,6 faz um contraste entre os dois pontos ou os dois ministérios importantes, que é Cristo, o ministério agora revelado. Nada há, nesta passagem que exaltem o sentido oculto das escrituras, dispensáveis, apenas aos espirituais ou avançados. Alguns sistemas da hermenêutica pertencem à corrente espiritualista, como descrito abaixo. Tendo então, a partir de agora, na nossa próxima aula, finalizando esse estudo, vamos falar, sobre a hermenêutica alegórica, tá? Então, que Deus possa lhe abençoar poderosamente, e no nome de Jesus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.